Graças a Deus, eu cumprimento a amada Igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração para que nós venha receber a vitória da parte do Senhor. Amém, irmãos? Porque fiel o Senhor, que está me dando graça mais uma vez para estar aqui ensinando algo da parte de Deus que é importante para a nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor para o Senhor vir dar graça. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Pai, o Senhor deu graça ao teu servo, deu a palavra, respondeu a oração, e é por isso que estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, diante da tua santa e gloriosa presença. Eu com os amados irmãos. Aleluia. Ó Pai, isso é uma oportunidade que bilhões de pessoas não estão tendo nesse momento. E quantas centenas de milhares de pessoas não estão agora morrendo, Pai. Vidas estão sendo ceifadas por Satanás agora. E o pior, indo para o inferno, morrendo sem salvação, morrendo sem esperança, morrendo em seus pecados. E nós, Pai, estamos aqui para fazer a tua obra e para ouvir a tua palavra. Ó Pai, nós te agradecemos por esse privilégio. Nós te agradecemos por este culto. Nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite e a qual o Senhor vai continuar falando através dela. Porque não é uma coisa extraordinária, Pai, da minha parte, querer pregar bonito, querer impressionar a tua igreja, querer impressionar os irmãos com eloquência. Não é esse o meu objetivo, Pai. Não é este. A hora que precisa ser eloquente eu sou. Mas, na maioria das vezes, eu prefiro ser como o Senhor, meu Jesus, que pregava com mansidão, com humildade, com simplicidade, que pregava sentado, que pregava em cima de um barco, que pregava de pé dentro de uma sinagoga, que pregava sentado numa mesa, assim como o Senhor pregou e ensinou quando o Senhor entrou na casa de Zaqueu, aquele rico publicano, cobrador de impostos. Então, Jesus, o Senhor é o meu modelo, o Senhor é o meu espelho. Eu me inspiro sim nos apóstolos, eu me inspiro sim em Tiago, em João, em Pedro, em Apolo, em Timóteo, em Barnabé, em Estevão, em Filipe e em Paulo também. Mas principalmente, Jesus, meu Senhor, é em Ti que eu me espelho mais do que qualquer outro dos Teus servos, tanto na nova aliança quanto na antiga aliança. É a Ti que eu me espelho. É a Ti que eu observo atentamente todos os dias,
nas sagradas Escrituras. O teu comportamento, Jesus, como o Senhor andava, o que o Senhor fazia, como o Senhor reagia, como o Senhor falava com os maus, com os religiosos, com os fariseus, como o Senhor falava com os incrédulos discípulos do Senhor que te abandonou, como o Senhor falava com as tuas ovelhas que vinham até a ti para serem curadas. Pois é nos teus mandamentos, é nos teus ensinamentos, é na tua doutrina, Senhor Jesus, que eu me espelho todos os dias. Não para impressionar ninguém, não para ofender ninguém, não para bisbilhotar ninguém, mas sim para poder transmitir o teu verdadeiro caráter, o verdadeiro sentido do teu amor, o verdadeiro sentido do teu evangelho, o verdadeiro sentido da tua graça, o verdadeiro sentido da tua misericórdia. Esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito, Senhor Jesus, desde 1998, que eu venho crescendo nessa graça e nesse conhecimento, e creio que o Senhor continuará me agigantando, me dando cada vez mais crescimento espiritual, crescimento no amor, crescimento na graça, crescimento no poder, crescimento nos frutos do Espírito Santo, crescimento nos dons do Espírito Santo, crescimento na pregação do teu evangelho. Eu creio, pois o Senhor é quem opera. Sem o Senhor eu não sou nada. Senhor Jesus, que eu diminua nesta noite e que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha invadir os corações dos irmãos que estão aí do outro lado. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nesta noite, abrir esses corações. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nesta noite, tomar posse dessas almas. Pois como diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, aleluia, Apocalipse capítulo 3, em uma das suas cartas às igrejas, o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e nele farei morada. Então, Senhor, que o Senhor possa visitar nesta noite todas essas pessoas que estão aí, todas essas pessoas que vão chegar, todas essas pessoas que vão, na verdade, meu Deus, que vão ouvir a Tua palavra também depois, logo após este ensinamento. Que o Senhor possa alcançar essas vidas, esses corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai confirmando a Tua bênção, Senhor. Vai confirmando a Tua vitória, Senhor. Vai confirmando, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Vai confirmando o Teu poder. Vai confirmando o Teu louvor no meio de nós, para que a nossa boca venha Te adorar, para que os nossos lábios venham Te glorificar. Senhor, que não seja a carne do Teu servo, mas sim que seja o Teu Espírito Santo que venha ministrar nesta noite, usando esse vaso de barro nas Tuas mãos, porque o Senhor é o meu oleiro e eu sou o Teu instrumento. Toca o Teu instrumento, Senhor. Usa o Teu instrumento, Senhor. Enche o Teu vaso, Senhor. E edifica a Tua igreja, Senhor, nesta noite, para que todos nós possamos ser agraciados com a Tua palavra, recebermos a Tua vitória, recebermos o Teu louvor para Te adorar e para Te louvar, Senhor, porque nada podemos fazer
se primeiro nós não recebermos de Ti. Primeiro nós busca, o Senhor dá, nós recebe, e aí nós fazemos, louvamos, adoramos e praticamos aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá prazer, aquilo que glorifica o Teu nome e aquilo que lhe apraz, pois foi para isso que fomos chamados, foi para isso que fomos escolhidos, para Te adorar, para Te servir e para Te seguir. Assim, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu Te peço mais uma vez e Te agradeço. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Mais uma vez, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos irmãos que estão aí do outro lado, para mais um dia ouvir a palavra do Senhor. Amém, irmãos? É uma palavra simples, é uma palavra humilde, é uma palavra que, se você tiver em espírito e tiver com o coração pronto para ouvi-la, você vai receber. Você vai sair instruído, meu irmão. Você vai sair instruída, minha irmã, neste culto virtual, ou seja, neste culto, aleluia, aqui pelas redes sociais. Então, esse é um culto que é para a honra e para a glória de Deus. Então, atente, porque você vai aprender, você vai conhecer quem são os crentes verdadeiros nesta mensagem. Você vai aprender quem são os crentes falsos nessa mensagem. Você vai aprender quem são os verdadeiros líderes, os verdadeiros pastores e os falsos líderes e os falsos pastores. Nesta noite você saberá quem é quem. Amém? Quem é quem você vai descobrir, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. E não existe criatura alguma na face da terra que não venha a ser descoberta pela palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que tudo que está escondido um dia será revelado. E hoje chegou uma revelação de Deus para você. Hoje você vai descobrir, você vai saber quem é crente e quem não é. Aleluia. Quem é o verdadeiro pastor e quem é o lobo. Aleluia, porque a palavra de Deus nesta noite, meus amados irmãos, vai desmascarar. As capas vão cair. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então é isso, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para anunciar a palavra do Senhor, amém? E Deus Ele é fiel, porque hoje pela manhã eu tive que fazer uma outra viagem, amém? Porque eu trabalho, né, irmãos? Eu trabalho na rua, eu vendo óculos de sol, amém? Moro aqui na Baixada, né? Eu vendo óculos de sol e... Amém? Não é esses óculos contrabandeados não, amém, irmãos? Eu tenho as notas fiscal dos óculos, são óculos nacionais, amém? Eu tenho todas as notinhas aqui, tá? Então, os irmãos podem ficar tranquilos que eu não mexo com contrabando não, amém? São óculos nacionais feitos aqui no Brasil mesmo, amém? E então, hoje eu tive que buscar mercadoria, né? Porque a minha mercadoria já tinha acabado. E eu saí 5 horas da manhã aqui de casa, né? Eu tenho uma moto.
Aí eu fui de moto lá em São Paulo buscar mercadoria. E cheguei por volta do mais ou menos 11h30, meio-dia. Mas você chega cansado, né, irmãos? Porque eu cheguei, como os irmãos sabem, eu moro sozinho, né? Eu que limpo a casa, eu que faço minha comida, é eu que lavo minha roupa. E hoje tinha uns afazeres para mim fazer aqui em casa, né? Que eu não poderia deixar passar. Limpar algumas coisas, lavar muitas peças de roupa, etc, né? Então eu tô só o pó hoje. Mas com certeza eu nem queria fazer uma live hoje, mas o Senhor deu a palavra e disse: faça. E quem sou eu para rejeitar? Quem sou eu para dizer não à voz do Espírito Santo, né, irmãos? Então, estou aqui para servir os irmãos mais uma vez, amém? Para a honra e para a glória do Senhor. E estamos aí, e hoje nós vamos pregar, irmãos, vamos ensinar mais uma vez acerca de doutrina. Amém? Nós vamos falar de doutrina. Para quem não sabe o que é doutrina, doutrina, irmãos, é um conjunto de ensinamentos, amém? Pela qual a gente aprendemos e vivemos, amém? Colocamos em prática, amém? Então, para esclarecer melhor, a Bíblia Sagrada, que representa a palavra do Senhor Jesus, amém? Essa palavra aqui, irmãos, ela não é a única forma de doutrina que existe, amém? Cada religião tem uma doutrina, amém? Como por exemplo, a Igreja Católica tem uma doutrina. A Igreja Espírita, em todas as suas formas. Quando eu falo espírita em todas as suas formas, é porque, na verdade, é uma religião satânica. Amém? É uma religião realmente de Satanás. Mas existe várias formas. Por exemplo, existe a doutrina de Allan Kardec, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe a doutrina dos maçons, existe a doutrina da bruxaria, existe a doutrina da feitiçaria e também da magia negra, da umbanda, da quimbanda, da mesa branca, do candomblé, né? Existe a doutrina do Seixonoye, existe a doutrina budista, existe a doutrina dos muçulmanos, né, a islâmica, existe a doutrina, qual mais? Existe a doutrina dos mormons, existe a doutrina dos testemunhas de Jeová. Então, todas essas seitas aí, que eu anunciei aqui, tem uma doutrina diferente da outra, amém? Mas a única doutrina verdadeira e que salva é essa aqui, ó. Amém? É esse banquete aqui, ó. A doutrina verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a doutrina verdadeira. Essa é a doutrina que salva. É essa doutrina que você tem que procurar aprender, para você pôr em prática. Amém? Para você pôr em prática. Porque veja uma das partes da doutrina do Senhor Jesus aqui agora. Veja uma das partes. Em certa passagem aqui do Evangelho de São Mateus, Lucas e Marcos, certo? Certa feita, o Senhor Jesus estava reunido com os seus discípulos e ele disse, né? Bem-aventurado o homem que constrói e edifica a sua casa em cima de uma rocha. Amém? Aquele que abre os alicerces, né? E faz os alicerces em cima de uma rocha.
dentro de uma rocha, e cava profundo e, né, lança os alicerces ali e constrói a sua casa. Né? Bem-aventurado é um homem desse. Por quê? Porque quando vinham os ventos, quando vinham as tempestades, quando vinham os furacões, quando vinham as enchentes, vão bater com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa não cairá. Amém? Aí no versículo abaixo ele continua dizendo: mas aquele que constrói a sua casa na areia, né, vai vir os ventos, vai bater a tempestade, vai vir a enchente, e ali essa casa vai cair, e grande vai ser a ruína dessa casa, porque não foi construída em cima de uma rocha, e sim na areia. Amém? Jesus, por exemplo, isso é uma doutrina, é um ensinamento, é uma doutrina de Jesus. E Jesus está querendo dizer aqui que muitas das vezes, né, a pessoa aceita Jesus Cristo, mas ela não vive uma vida santa, não vive uma vida no Evangelho, não lê a Bíblia, não medita na Bíblia, não ora, não jejua. Amém? Então, às vezes está até na igreja, ou mesmo que não vá para a igreja. Amém? Mas na primeira tentação que Satanás traz, essa pessoa cai. Essa pessoa peca. Por quê? Porque ela está se enquadrando nessa palavra que Jesus disse agora. A sua casa foi edificada em cima de uma areia. Amém? Não foi feito alicerce nem nada. Amém? Construiu pura e simplesmente em cima da areia. Amém? Então, quando vinham as tribulações, vai acontecer o quê? Essa pessoa vai cair, vai negar Jesus, vai negar a fé, vai dar lugar para o diabo, e grande vai ser a sua ruína. E muitas das vezes até desvia, fica cheio de demônio, até o dia que Satanás leva essa pessoa para o inferno. E muitas estão até às vezes dentro da igreja, com a casa edificada na areia também. Só vai buscar bênçãos materiais, só vão buscar bênçãos financeiras, só vão buscar as coisas dessa vida. Não é verdade, irmãos? E aí, o que acontece? São os famosos construtores de casa em cima de areia, né? Mas aquele que medita na palavra de Deus, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que teme o Senhor, aquele que diz não às tentações de Satanás, né? Esse, quando vem a tribulação, quando vem o vento forte batendo contra ele, que são as perseguições, as dificuldades, as calúnias, as perdas, etc., essa pessoa não nega Jesus. Não nega Jesus, não se desvia, ou da igreja, ou se não vai para a igreja, mas não se desvia do Evangelho, não se desvia do temor do Senhor, não abandona a obra. Amém? E não dá ouvido para Satanás. A Bíblia diz que esses são os bem-aventurados, aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha. Amém? É esses que estão firmes, é esses que a Bíblia diz que são os verdadeiros discípulos de Jesus. Esses que são os verdadeiros servidores e seguidores de Jesus Cristo. Aqueles que construíram a sua casa na rocha, porque eles temem o Senhor, obedecem a sua palavra, jejuam, oram, leem na Bíblia todos os dias, como diz Salmos capítulo 1, né? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Amém? E também ouve, né? Todo dia está ouvindo a palavra de Deus, todo dia. Tem um compromisso em ouvir a palavra de Deus todo dia. Tem um compromisso de vir aqui na live do apóstolo Sidney e ouvir as mensagens de Deus que edifica, as mensagens do Espírito Santo que edifica. Amém? Você está construindo a sua casa na rocha. Se todo dia você ouve as mensagens de Deus através de mim, você está se alimentando, você está alimentando o seu espírito.
Isso vai fazer com que você vença as tribulações. Isso vai fazer que quando vir as dificuldades, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Deus de Israel, amém? O Senhor dos Exércitos, Ele vai vir com o seu poder sobrenatural. E ali vai se cumprir Salmos 91 na sua vida, meu irmão e minha irmã. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz a palavra do Senhor. Amém? Porque você está dando ouvido à palavra de Deus todos os dias. Amém? Você está se edificando, você está se alimentando. Amém? Então, é importante você pôr em prática, amém? Põe em prática. Porque quando vinham as tribulações, quando entrar o Apocalipse aí, que nós estamos às vésperas, né? Quando entrar o Apocalipse aí, irmãos, amém? Você vai estar com a sua casa firme na rocha, né? Porque você está recebendo o alerta do Espírito Santo aqui, ó, através da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, para a honra e para a glória do Senhor, né? Nós vamos ler aqui, amém? Nós vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 6, amém? Se você puder pegar a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia aí, para você conferir comigo aqui o que eu estou anunciando, amém? Isso também é importante. Glórias a Deus. Pegue a sua Bíblia aí que eu vou esperar, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Vamos levantar, né, como reverência à palavra de Deus, amém? Vamos ficar de pé, né, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus. Deus, fala que o teu servo ouve. Aleluia. Então os irmãos encontraram a Bíblia aí? Amém? Irmãos, peguem a Bíblia, amém? Não fiquem sem a Bíblia, porque isso é um culto, amém, irmãos? Isso é um culto. Vocês têm que acompanhar a palavra de Deus com a Bíblia aí na mão de vocês, amém? Peguem a Bíblia aí e vamos meditar junto, vamos ler junto. Para que você venha ficar mais fortificado ainda. Porque você vai estar ouvindo e você também vai estar lendo a Bíblia, você vai estar conferindo. Isso é importante, irmão, sabe por quê? Porque você fazendo assim, você pega o hábito. E quando você pegar o hábito, irmãos, você vai ficar craque na palavra. Ninguém vai te enganar. Você vai conseguir debater. Amém? Quando chegar os hereges na porta da tua casa para te enganar. Amém? Então, pega a tua Bíblia aí e vamos meditar junto na Bíblia. Amém? Nós não vamos ler só um versículo, não. Nós vamos ler vários versículos. Amém? Porque texto sem contexto, né? Segundo o adágio dos teólogos, né? Texto sem contexto é o quê? É o quê? Texto sem contexto é pretexto. Amém? Ou seja, não confirma nada. Amém? Somente quando sai da boca de Jesus nos evangelhos. Amém? Quando Jesus fala um versículo da boca dele lá nos 4 evangelhos, aí vale. Amém? Porque é a palavra de Deus, né? É um versículo, mas, é a palavra de Jesus. Agora, um versículo da boca de Paulo, de Pedro, de João, da minha, aí já não tem tanto poder assim, né? Então, nós temos que ler vários versículos para a nossa mensagem ser poderosa. Agora, quando sai da boca de Jesus, um versículo basta, amém, irmãos? Eu posso falar 300 palavras, mas Jesus com uma só põe todas as minhas palavras por terra. Amém? Porque Ele é o autor da palavra, né? Jesus é a palavra. Ele é a palavra e é também o autor da vida, né? Ele é criador.
Ele não é criatura. Jesus é criador. Ele que criou todos nós. Criou o universo, criou o mundo, criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Amém? Foi Jesus que criou. Porque a plenitude do Pai habitava sobre ele. Aleluia. Amém? Jesus sempre foi Deus Todo-Poderoso. E sempre continuará sendo. Amém, irmãos? Então, vocês já encontraram aí a sua Bíblia? Abriu no livro de 1 Timóteo? Agora acha aí o capítulo 6, amém? Olha a paciência que eu estou tendo com os irmãos, hein? Vamos meditar na palavra juntos, irmãos. Amém? Glórias a Deus. Vamos meditar junto para que o Senhor venha dar vitória para todos nós. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Então vamos lá? Glória a Deus. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. E os que possuem senhores crentes não devem alimentar por eles respeito menor. Isso pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor. Porquanto, os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensina, pois, essas orientações. Agora, irmãos, aqui do versículo 3, vai falar de um pecado que eu já dei ensinamento em outros vídeos, amém? Em outras mensagens. Vai falar aqui do perigo fatal da cobiça. Amém? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro, que eu sempre venho pregando aqui, né? Contra esses líderes dessas igrejas grandes aí. Amém? De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, né? Ou seja, nós nascemos nu, né? A criança nasce pelada, certo? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que nós entramos nesse mundo nu, sem nada. Amém? E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Você está vendo porque eu sempre prego contra a ganância? Sempre quando eu... Está vendo por que eu prego contra esses falsos bispos, contra esses falsos profetas, pastores, apóstolos? Eu não estou generalizando, amém? Mas a maioria deles, né? Eles estão podres de rico com o dinheiro dos pobres, amém? E no entanto eles não gostam de pobres, eles não gostam dos cristãos pobres, não gostam, eles têm nojo. Mas se enriqueceram com o dinheiro dos pobres. Amém? Aqui, ó.
Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. Olha a doutrina de Cristo aqui, ó. Olha a doutrina de Cristo. Amém? Deixa eu levantar aqui um pouquinho a câmera, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Então, é isso, irmãos. Veja bem, ó. Essa é a doutrina de Cristo. É a doutrina que eu sempre pego. Eu sempre prego sobre isso. Sempre ensino sobre isso em vários vídeos. Em quase todos os vídeos meus eu falo sobre isso. Sobre a ganância dos líderes evangélicos do nosso tempo, né? Eu falo sobre os dízimos, né? Que já não é mais dízimo, né? Agora é dízimo de dízimo, é dízimo simbolizando Pai, Filho e Espírito Santo, né? São ofertas estipuladas, né? São votos estipulados, pura ganância, pura mentira, e não é Deus que está usando esses pastores, não é o Espírito Santo, porque esse não é o Evangelho de Deus. Amém? Olha o Evangelho de Deus aqui, irmãos. Está se resumindo tudo aqui nesse versículo. Ó, dá uma olhada. No entanto, ó, por isso devemos estar satisfeitos. Olha só a palavra. Devemos estar satisfeitos. Quem está falando aqui, irmãos, sabe quem que é? Nada mais, nada menos que o maior apóstolo da Bíblia. O maior. Amém? O mais poderoso. Amém? Aqui é o mais poderoso da palavra de Deus. É aquele, irmãos, que mais sofreu. Aquele que mais apanhou. Aquele que mais foi preso. Aquele que mais foi perseguido. Amém? E aquele que no final perdeu a sua vida decapitado, degolado. Aqui é o apóstolo Paulo que está falando. Amém? O homem que mais sofreu por amor a Cristo e ao Evangelho de Cristo. Amém? Então está aqui, ó. Sai da boca dele isso aqui, ó. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. Então, a ganância desses falsos líderes aí está sendo reprovada pelo apóstolo Paulo. Amém? O apóstolo Paulo aqui, nessa passagem, está chamando esses apóstolos de falsos apóstolos, falsos pastores, falsos profetas. Certo? Porque a Bíblia não ensina a doutrina deles em nenhum lugar do Evangelho. Em nenhum lugar. Jesus, ele veio pregar o Evangelho para os pobres. Ele ganhou alguns ricos? Ganhou. Mas 98% das pessoas que Jesus salvou até o dia de hoje são pobres. A maioria é pobres. Poucos são os ricos que se convertem ao Evangelho de verdade. São poucos. Então, Jesus, ele não veio chamar os pobres para virar rico. Amém? Ou para ficar vivendo uma vida material, financeira de conquistas. Só conquistas. Não. Jesus, ele veio chamar os pobres para serem ricos. Tá? Jesus veio chamar os pobres para serem ricos, irmãos. Ricos. Amém? Mas não é rico de dinheiro. Rico de coisas materiais. Cheio de posses. Amém? Ricos de luxúria. Avarentos, gananciosos. Jesus não veio chamar os pobres para serem poderosos nesse mundo, não. Jesus veio chamar os pobres para serem ricos, sabe do quê? Ricos de amor, ricos de fé, ricos na graça de Deus, ricos nos dons do Espírito Santo, ricos nos frutos do Espírito Santo e ricos no céu. Amém? Ricos no céu. Amém? O Evangelho deixa bem claro isso.
lá no Evangelho de São Mateus. Amém? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. E o resto Deus acrescenta. Deus não está mandando você buscar nada. O Evangelho de Mateus até Apocalipse, eu já estudei esse Evangelho por várias vezes, desde 1998. Eu ainda não vi nenhuma passagem, amém, de Jesus dizendo para você fazer campanha de prosperidade, campanha para você ficar rico. Eu não vejo nenhum dos apóstolos ensinando esse evangelho de prosperidade, esse evangelho que é o evangelho de conquista, que para mim nada mais é, e eu falo sem medo, viu, irmãos? Eu falo sem medo de errar, e falo com autoridade ainda. Esse evangelho que eles pregam aí nas igrejas, na maioria, é o evangelho de Mamon. É Mamon que está em cima desses púlpitos, irmão. Não é o Espírito Santo. Amém? Não é o Espírito Santo, é Mamon. Você acha que Deus, irmãos, Deus, ele vai usar um pregador lá em cima do púlpito para ficar estipulando quantia de dinheiro? Irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Deus, ele é capitalista? Amém? Eu creio que não. Porque ele é o dono do ouro e o dono da prata, né? Como diz lá em Ageu. Então, se Deus ele é o dono de tudo, ele não precisa ser capitalista. Capitalista é os líderes evangélicos que estão aí, ó, pregando esse evangelho de Mamon, esse evangelho da prosperidade, evangelho de conquista. É fogueira disso, é fogueira daquilo, é campanha disso, é campanha daquilo, é voto para isso, é voto para aquilo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que o voto do crente tem que ser secreto. Amém? O homem não pode se intrometer num voto que você faz a Deus. Nem ele estipular que voto você deve fazer. Isso tem que partir de você com Deus. É o que a Bíblia ensina. Amém? Você tem que fazer um voto com o Senhor em particular. E é você que tem que ditar o que você vai prometer para Deus para você cumprir. Amém? E a Bíblia não diz que o voto tem que ser um voto só de dinheiro. Pode ser de dinheiro? Pode. Mas é você que tem que estipular a quantia, o sacrifício. Não é o homem em cima do altar. É você e Deus. Amém? Então tudo isso, todo esse conjunto de doutrinas falsas está nesse evangelho de Mamon, esse evangelho da prosperidade. Amém? Porque o voto ele é secreto. Amém? A oferta, irmão, a oferta não é o pregador lá em cima, o líder, que tem que estipular quanto que você tem que dar, não. Quem vai tocar no seu coração, quem conhece a sua necessidade, quem sabe quanto você tem no bolso, quem conhece os teus problemas, quem sabe o compromisso que você tem dentro da sua casa, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Deus é quem sabe de todas as coisas, é Ele que vai tocar no seu coração para você dar o que você tem que dar. Também, se Ele tocar para você dar tanto e você não dá, você está pecando. Aí, ai de ti. Amém? Mas não é o homem que tem que estipular valor lá em cima, não. Amém? Você tem que virar um crente maduro, meu irmão. Você tem que virar uma crente madura, minha irmã. Amém? Você tem que ter discernimento. Você não pode fazer tudo que o homem fala lá em cima do púlpito, que nem tudo é Deus. Amém? Nem tudo é Deus. Então você tem que tomar esse cuidado. Deus me levantou aqui, amém? Para abrir os teus olhos. Certo? Eu não estou mandando você sair da igreja, não. Amém? Não é para você sair da sua igreja. Mas você está acordando do sono agora.
Amém? Você está se levantando da cama agora. Você está com os seus olhos abertos agora. Amém? Porque o Espírito Santo está falando aqui na minha boca. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Então é isso. Vamos ficar firme no verdadeiro evangelho. Amém? Sai fora desse evangelho de cobiça. Amém? Desse evangelho de prosperidade, desse evangelho de conquistas, de ganância, que só leva às paixões carnais. É por isso que o adultério está aumentando dentro da igreja. O adultério está aumentando dentro da igreja por causa da prosperidade. Amém? Quanto mais você tem, mais você quer. E aí você começa a conquistar. Tem coisas que é Deus que dá, amém? Mas tem coisas também que Satanás dá. Dá para a sua própria perdição. Amém? Por exemplo, você se sente poderoso. O evangelho da prosperidade faz você se sentir poderoso, autossuficiente. Você não vai precisar mais de Deus. Amém? Porque você tem dinheiro. Amém? Não que eu seja contra você ter um carro do ano, ter uma casa boa, comer coisa boa. Não que eu seja contra isso, amém? Ter um emprego bom, não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Amém? Porque eu gosto de vestir roupa boa também. Eu gosto de comer coisa boa também. Quem é que não gosta? Amém? Afinal de contas, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você tem que comer coisa boa mesmo, você tem que comer coisa do bom e do melhor. Para você ter saúde e ser usado pelo Espírito Santo e fazer a obra de Deus e glorificar o Senhor no seu corpo. Amém? Então você tem que comer do bom e do melhor mesmo. E vestir roupas bonitas, boas e decentes. Porque é para a glória de Deus. Eu não sou contra essas coisas. Amém? Eu sou contra esse evangelho de ganância, de conquista. Quanto mais Deus te dá, mais você quer. Amém? E isso faz você ser autossuficiente. Isso faz você ter um coração arrogante. Quando você perde alguma coisa, você não aceita. Aí você vai usar a palavra para atacar o próprio Deus, como Satanás fez lá na tentação do deserto. Amém? Você vai usar a palavra contra o autor da palavra. Senhor, eu não aceito isso. Eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu faço campanha. Eu cumpro todos os votos que o pastor estipula lá em cima do altar. Não quero saber. Intima a Deus na cara dura. Como se Deus fosse empregado deles. Como se Deus fosse empregado delas. Você pensa que Deus se agrada disso, meu irmão? Minha irmã? Você pensa que Deus se agrada disso, ô líder espiritual? Seja lá de qual igreja você for. Deus não está contente com isso não. Esse evangelho não é o evangelho do Senhor. Esse é um evangelho falso que você prega na sua igreja, em cima do púlpito. Não é o Espírito Santo de Deus que te usa não, ô bispo, ô apóstolo, ô profeta, ô pastor. Quem está te usando é o espírito de Mamon, não é o Espírito Santo. Amém? Porque Deus ele não pode ir contra a palavra dele. Ele disse, eu vim pregar o evangelho aos pobres. Amém? Mas não para os pobres ficar ricos. Ficar rico, ficar ganancioso, para se apartar do verdadeiro evangelho. Para se apartar da simplicidade e viver na luxúria. Amém? Jesus, o dono do mundo, o autor da vida, o criador de todas as coisas, ele disse, o Filho do Homem não tem aonde nem reclinar a sua cabeça. Amém? E ele continua dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie a tudo. E siga-me. Amém? Não tem como você seguir a Jesus preocupado com as suas redes de loja,
preocupada com seus muitos impostos dos bens materiais que você tem. Não tem como você seguir a Jesus, tá certo? Pensando na sua mulher e na sua amante ao mesmo tempo. Porque o Evangelho da Prosperidade proporciona tudo isso. Amém? Não tem como você seguir a Jesus, amém? Só com a preocupação visando as coisas deste mundo. O que Jesus disse lá, irmãos, naquela pregação da semeadura e do semeador? Saiu o evangelista a semear, né, pelo caminho. E ali ele jogou a semente em vários tipos de terra. Amém? Mas ele fala de um tipo de terra ali que é classificado nesse evangelho que estão pregando nas igrejas aí. Estão pregando uma semente em um monte de espinho, em um monte de pedregulho. A palavra fica sufocada. Esses espinhos, esses pedregulhos, são as coisas terrenas, são as coisas materiais. Amém? Não tem como você associar o evangelho verdadeiro com o evangelho de prosperidade, que são baseados em versículos isolados. Os dois não caminham junto. Ou você prega um ou você prega outro. Amém? Então, a pessoa que teve a sua mente lavada com esse falso evangelho, certo? Depois de um determinado tempo, se você for pregar essa mensagem que eu estou pregando aqui para ela, ela não vai aceitar. Ela vai te chamar de derrotado, ela vai te chamar de fracassado, ela vai te chamar de pobre. Amém? Ela vai querer te humilhar. Amém? Porque ela foi ensinada errada. Ele foi ensinado errado. Amém? Mal sabe eles que eles é que são, como diz lá em Apocalipse, né? Quando Deus olha para aquela igreja chamada Laodiceia, e o Senhor diz: mas mal sabe vós, né, que diz que são muito ricos, estão abastardos, não precisam de nada, né? Jesus fala: mas vós não sabeis que vós, para mim, são o quê? O que a Bíblia diz lá? Hein, irmãos? O que a Bíblia diz lá? Vós estão cegos, nus. Amém? Eles estão cegos e nus. Estão distantes do Senhor. É a igreja morna que Deus vai vomitar da sua boca quando Ele vir com o seu poder e com a sua glória, ao toque da última trombeta, ao toque da 7ª trombeta do Apocalipse, quando Ele vir para ser glorificado na sua verdadeira igreja. Amém? Então é isso, irmãos. Esse evangelho que eles estão pregando por aí é esse evangelho de ganância, né? De cobiças e de paixões. Amém? Por que paixões? Eles têm paixões por casas, por fazendas, por sítio. Eles têm paixões por carro. Amém? Eles têm paixões por vida dupla. Amém? Um dia está com a sua esposa, outro dia está com a amante, porque o poder, irmão, o poder terreno propicia isso. O poder terreno não propicia a santidade de maneira alguma. Amém? Você olha para a Bíblia e você não vai ver nenhum cristão do passado sem ser perseguido. Amém? A igreja no passado foi perseguida, perdeu os seus bens materiais, teve que fugir para os montes, para as catatumbas, como diz lá em Hebreus capítulo 11, andaram errantes pelo mundo. Amém? Você vê o testemunho dos apóstolos aqui,
perseguidos até o fim, e mesmo eles já idosos, com mais de 60 anos, certo? Todos foram mortos ao fio da espada. Uns crucificados, outros decapitados, outros apedrejados. Somente João, o apóstolo João, que morreu de velhice. Mas mesmo assim, quiseram matar ele na ilha de Patmos. Deus que deu o livramento. Senão ele teria sido martirizado também. Amém? Nenhum desses apóstolos, nenhum desses pastores aqui da Bíblia pregava o evangelho de prosperidade. Eles pregavam o evangelho de arrependimento, o evangelho de conserto, o evangelho de santidade, o evangelho que ensinava as pessoas a amar a Cristo e a servir a Cristo, com singeleza de coração, sem cobrar a Deus, sem interesse algum, e sim somente por amor. Esse é o evangelho, essa é a doutrina dos apóstolos e de Cristo. Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Ó. Versículo 7 e versículo 8, amém? Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. Mais uma vez, ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada. Ou seja, quando nós nascemos nu, sem roupa, sem nada. Nós não tinha nada nesse mundo, a não ser os nossos pais. Amém? Então nós veio sem nada. Quando nós nascemos, nós não trouxemos carro, casa, dinheiro, redes de loja, redes de supermercado. Amém? Nós nascemos nu, sem nada. Amém? Os nossos pais veio, nos vestiu e nos criou. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Nós não trouxemos nada. Agora, olha, eu vou concluir a frase aqui. Ó. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Amém? Então, eles não vão levar nada. Essas conquistas que eles estão conquistando aqui, eles não vão levar nada. Amém? Não vão levar nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vai ser essas riquezas deles que Deus vai usar para condenar eles no dia da morte deles. Então, que as suas riquezas agora, a qual você serve, e esse Deus que você está servindo, que te salve. Assim como Deus vai falar com os idólatras, né, que adoram imagem, né, que esses seus ídolos, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem ouvidos, mas não ouve. Amém? Que esse seu Deus que te salve. É o que Deus vai falar para os idólatras, né? Assim também Deus vai falar para esses crentes idólatra do mundo, idólatra das coisas materiais, terrenas, que agora a sua fortuna salve a tua alma, se puder. Que o Deus de Mamon que você serviu, que agora ele te salve no dia da sua morte. É isso que Deus vai falar para eles. Amém? Então veja bem, irmãos, ó. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos. Olha aqui, ó. Presta bem atenção nessa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo, ó. Por que o evangelho de conquista, de prosperidade é um evangelho falso? Porque os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, a própria palavra de Deus não apoia isso. Porque nós somos pobres, amém? E nós ouvimos o evangelho por quê? Porque o evangelho ele veio para ser pregado aos pobres. Poucos são os ricos, os de bom nome, os nobres que são salvos, poucos. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, né, que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas que não são, as coisas feias, as coisas ridículas,
aqueles que não são nada. Amém? Para confundir os sábios, os poderosos, os fortes. Amém? A palavra de Deus deixa bem claro que o povo de Deus, ele é um povo rejeitado mesmo pelo mundo. É um povo rejeitado. Na sua maior parte, se constitui de pobre. 90% da igreja atual é pobre. Amém? É pobre. Porém, não é porque 90% da igreja é pobre que esses 90% vai ir para o céu. Porque desses 90%, você tira a metade que estão seguindo Mamon. Por causa desses falsos líderes aí. Amém? Mas dos outros 40%, 50% que sobra, amém? Você pode tirar 45% de cristão pobre e 5% de rico. Amém? Porque Jesus disse que para Deus nada é impossível, né? Então tem alguns ricos que se salvam. Zaqueu era rico, cobrador de impostos, e ele foi salvo. Não é assim que a Bíblia ensina? Então, irmãos, veja bem, Paulo está desmascarando esse evangelho aqui, em 1 Timóteo capítulo 6. Amém? E eu também estou. Olha aqui, ó. Por isso devemos estar satisfeitos, se tivermos com o que nos alimentar e vestir. Foi o que eu disse quase agora aqui. Amém? O que Deus te dá, irmão, o que Deus te dá, aproveita, compra roupa boa. Amém? Compra roupa boa, porque você tem que se vestir bem mesmo. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus, amém? Compra roupa boa. Você está trabalhando num serviço legal, ou Deus te abençoou com alguma bênção, amém? Compra do melhor. Cuida do seu corpo, compra vitamina, amém? Come comidas boas que vai dar saúde para você, porque você é templo do Espírito Santo. O seu corpo tem que estar são, forte, com vigor, para você servir o Senhor, amém, irmãos? Então, eu não sou contra essas coisas, eu sou a favor. Eu sou contra essa ganância aí, esse evangelho só de conquistas, que a Bíblia Sagrada condena. Amém? Então, olha só, versículo 8. Por isso devemos estar satisfeitos, se tivermos com o que comer, né, com o que nos alimentar e com o que vestir. Amém? É isso que o Evangelho ensina. É esse o verdadeiro Evangelho. É você ser uma pessoa simples, não gananciosa, não autossuficiente, mas dependente de Deus. Amém? Agora vamos continuar aqui no versículo 9. No entanto, os que ambicionam ficar ricos, olha aqui, ó. Aqui vai confirmar tudo que eu prego em outros vídeos, em outras mensagens. Aqui vai confirmar tudo. Ó. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Amém? Aqui, nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo confirmou tudo o que eu estou falando. Também em relação ao pecado. Amém? O que esse evangelho da prosperidade leva às pessoas? O evangelho de poder, de ganância, autossuficiente. Só que não fica só por aí. Não fica só por aí. O camarada, ele tem a mulher dele, na maior parte das vezes. Amém? Só que agora ele tem dinheiro, amém? Ele pode arrumar uma novinha. Ele pode ter a mulher dele, né, para não queimar o filme na igreja. E escondido ele tem a amante, bonita, linda lá. Amém? E é o que acontece. Nunca se ouviu, principalmente desde a minha época, de 98, nunca se ouviu tanto escândalo de adultério dentro da igreja como nos dias de hoje. Amém?
Nunca. E isso aí vem através do quê? Vem através de uma treva, vem através de um abismo. Essa trevas, esse abismo chamado Evangelho da Prosperidade, vai levar esses crentes a outro abismo, a outras trevas, como diz lá em Salmos, né? Amém? Um abismo chama outro abismo, uma trevas chama outra trevas. Amém? Então, a pessoa tem dinheiro, tem poder, tem posse. Com certeza, o diabo ele vai entrar numa mulher bonita, amém? Para tentar esse crente que está no evangelho falso, amém? E ali, meu amigo, ali ele vai trocar a esposa dele por uma mais nova, por uma mais bonita, ou vai continuar com a esposa e traindo ela escondida, ou vice-versa, irmão. Quando eu estou falando de homem, eu estou falando de mulher também. Amém? Nunca teve tanto escândalo, desde que eu me conheço por crente, como nos dias de hoje, nesses pecados de adultério e casamento sendo destruído. Por causa desse evangelho de prosperidade, sim. Porque quem está no verdadeiro evangelho, irmão, a sua esposa pode ser gorda, pode ser feia, mas ele teme a Deus, ele ama a Deus, ele vai ser fiel à esposa dele até o fim. E a mulher da mesma forma. Quem está no verdadeiro evangelho está firme na rocha. Amém? A pomba gira, o diabo pode apresentar quem for para ela, para ele, mas eles não caem, porque ele está firme no verdadeiro evangelho. Amém? Agora, quem está no falso evangelho, a pomba gira vem, o diabo vem e apresenta o prato. Um prato bonito, um prato gostoso, aí lá vai ela cair, lá vai ele cair. Por quê? Porque não está firme na rocha, não está firme na palavra de Deus, não está firme no verdadeiro evangelho. Amém? Essa aqui é a verdade. Então, no entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitas vontades loucas e nocivas. Né? Não é loucura você abandonar sua mulher para casar com outra? Não é loucura você abandonar o seu marido para casar com outro, sem motivo nenhum, só porque ele está feio, só porque ela está feia? Ou você mesmo arrumou um motivo para vocês brigar, fazer uma tempestade no copo d'água, só para abandonar ele ou abandonar ela e se mergulhar no adultério? Amém? Isso é uma coisa louca e nociva, que a palavra de Deus está dizendo aqui. Amém? É você abandonar um matrimônio abençoado por Deus, confirmado por Deus, lá na glória, amém? Para entrar num outro matrimônio confirmado pelo diabo lá no inferno. Amém? Então, quando você for morrer, como que você vai ir para o céu? Se a aliança que você fez é com o diabo. Porque quando você larga a sua esposa e o seu marido e você se une a outro, amém? Você está fazendo uma aliança com Satanás. Ainda que você case dentro da igreja, ainda que você tenha a bênção de algum pastor, não interessa, de algum apóstolo, de algum profeta, amém? E eles vão ir junto com você para o inferno também um dia. Porque eles estão compactuando com o seu pecado. Amém? Então esse evangelho de prosperidade, esse é um dos abismos, amém? Mas tem muitos outros abismos. Tem, por exemplo, o abismo da prostituição. Amém? O abismo da inveja, da cobiça, do poder. Amém? Você com poder, você vai passar por cima de muita gente inocente, por cima de muita gente fraca. Amém? Você vai ser uma pessoa arrogante. Você não vai ter misericórdia dos pobres. Não vem falar para mim que vai ter, porque não vai ter. Amém? Certa vez eu estava assistindo aqui pela internet, eu estava assistindo um culto de um desses líderes aí evangélico, né? De uma dessas igrejas podre de rico aí, um bispo, né? Aí, depois que saiu todo mundo lá do altar, aí os trouxa, para mim são trouxa, os trouxa do membro aplaudindo ele, porque Jesus que não é. Porque ali é Mamon, é o diabo,
não é Deus. Então, para mim, esses membros são trouxa, aplaudindo Mamon, aplaudindo o homem. Amém? Aí estavam aplaudindo o homem lá, né? A hora que ele dispensou o pessoal e deu a benção dele, não a de Deus, né? Os trouxas que foram lá pagar a quantia que ele estipulou. Aí os trouxas estavam saindo, né? Os trouxas saindo. E os outros trouxas batendo palma para ele, né? Aí sabe o que ele falou para os trouxas? Eu vou falar uma coisa para você. Se eu fosse trouxa de estar numa igreja dessa, nunca mais eu voltaria nessa igreja. Nunca mais eu voltaria. Sabe o que ele falou para os trouxas que estavam batendo palma para ele? Não é para bater palma não. Com essa mão que você está batendo palma aí, você tem que enfiar a mão no bolso e dar a sua oferta, isso sim. Amém? Olha aí. Que tipo de homem que é esse aí, irmão? Isso é um homem de Deus? Isso é coisa que se fala para os membros da igreja? Isso é coisa que se fala para as ovelhas? Entre aspas também, né? Ovelhas, né? Entre aspas, né? Que Cristo morreu lá na cruz do Calvário? Isto é exemplo de um pastor? É exemplo de um líder? Aí fica a pergunta para vocês aí. Amém? Eu, se eu fosse membro de uma igreja dessa, se eu fosse ovelha e membro de uma igreja dessa, eu não voltaria nunca mais numa igreja dessa. Nunca mais eu ouviria uma pregação de um pastor desse. Nunca mais. Amém? Mas eu tenho certeza que eles estão lá. Porque eles não estão indo lá para adorar Jesus. E sim para ouvir o homem. Para ouvir esse falso evangelho. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, o versículo 10. Porquanto o amor do dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Glória a Deus. Então, olha aí, irmão. Né? O amor ao dinheiro. Entendeu? Amor ao dinheiro é o que nós podemos ver. As pessoas amantes de si mesmas, como diz também em 1 Timóteo capítulo 16, se não me falha a memória, né? Aqui, deixa eu ver. 1 Timóteo. Aqui, 1 Timóteo capítulo 4, olha o que diz aqui, O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Amém? É o que eles estão pregando aí. É doutrinas de demônio. Amém? Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimento. Não é o caso deles nessa parte. Amém? Nessa parte nós não podemos incluí-los, amém? Mas até o versículo 2 eles estão bem colocados aqui, bem incluídos. Estão bem enquadrados aqui no versículo 2. Vou ler novamente. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. Amém? Eles são líderes mentirosos. A mente deles estão cauterizadas. Amém? Então, voltando aqui para o versículo 10, vou ler novamente. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Né? Então, essa é a igreja de Laodiceia. Amém? Embora a Bíblia nos classifique como Laodiceia, amém? Como a igreja do tempo do fim, porém, nós não estamos vivendo como Laodiceia, amém, irmãos? Nós não estamos vivendo como Laodiceia. Nós temos o título de Laodiceia, mas dentro dessa Laodiceia, nós somos um povo escolhido por Deus, que tememos o Senhor,
pregamos e vivemos o verdadeiro evangelho. Amém? Então, o título de Laodiceia nós podemos ter com a última igreja, né? Com a última igreja. Porém, não somos participantes de suas obras. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Eles amam o dinheiro, eles amam o mundo, eles amam o materialismo. Amém? Eles seguem doutrinas de demônio. O Deus deles é um Jesus falso, é Mamon. Amém? Então, irmãos, essa aqui é a palavra que o Senhor me deu. Amém? Para esta noite. Aleluia. É até aqui, amém? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, até o versículo 10, amém? Essa foi a mensagem que o Senhor me deu, que o Senhor pôs no meu coração, e que eu venho sempre batendo nessa mesma tecla, amém? Em outras mensagens minhas aí nas lives aí, e que também tem algumas mensagens relacionadas a isso, lá no meu canal do YouTube, amém? Que o link está aí na minha página mesmo, aqui no Facebook, amém? Acesse lá, entra lá no meu canal, assiste os vídeos lá, veja as revelações, as visões que Deus me dá, amém? O nome do canal é Sustentáculo da Verdadeira Fé, amém, irmãos? Então é isso, meus queridos. Eu fico por aqui, amém? Eu agradeço a participação de todos os meus queridos e amados irmãos, né? Que deixaram os seus likes aí, que, né, fortaleceram o vídeo, né? Que fortaleceram e valorizaram o vídeo também com os seus comentários inteligentes. Amém? Eu agradeço aí, né, pela fé dos irmãos, por os irmãos estar contribuindo aqui com a gente, né? Porque a glória é de Deus, amém, irmãos? A honra e a glória é do Senhor, amém? Eu apenas sou um compartilhador dos mistérios de Deus, amém? Porque durante o dia eu busco esses mistérios, amém? Para mim poder ser edificado e para que eu possa também edificar os irmãos, amém? Porque tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo de Deus, amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês, e se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui novamente, se o Senhor permitir, amém? Então, fiquem todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém.